Alô, turma, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nesse sábado, dia 13 de maio de 2023. Estamos chegando aqui em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que é parceira sempre do Boletim AV. E olha, Mais Ágil vem mais forte por aí a partir do mês que vem. Mais Ágil que faz você antecipar aquele dinheiro legal do Fundo de Garantia, tá guardadinho lá, dá uma pesquisada, se estiver, eles vão antecipar. E em menos de 24 horas essa grana vai estar na sua conta. Olha só que maravilha, de repente conseguir uma grana dessa, um dinheiro desse. Fantástico, né? Procure a Mais Ágil, o telefone tá na tela e você pode fazer o que quiser. Confie na Mais Ágil. Ela é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. O Vasco teve apenas o dia de hoje praticamente como um treino efetivo para a partida de amanhã contra o Santos. Os jogadores titulares fizeram apenas um regenerativo na sexta-feira em Curitiba. Os reservas ou aqueles que não jogaram o tempo todo treinaram no estádio Couto Pereira, mas treino mesmo para todo mundo no mesmo nível hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. O time já está seguindo para a concentração para o jogo de amanhã, às 4 horas da tarde contra o Santos. Um jogo importante principalmente para recuperar por parte de você, torcedor, a sua confiança no time do Vasco. O Vasco é o 14º colocado na competição, tem 6 pontos ganhos, tem uma vitória contra o Atlético Mineiro, tem um empate contra o Palmeiras, tem um empate contra o Fluminense, tem um empate contra o Curitiba e tem uma derrota para o Bahia. Apenas um resultado positivo e fora de casa. Está na hora do Vasco conseguir um importante resultado dentro de casa. São Januário não pode ser um fantasma para o Vasco. Não pode ser um local onde o Vasco não consiga vencer, o que tradicionalmente não existe. Esse ano, São Januário tem sido até aterrorizante para o Vasco. Foi em São Januário que o Vasco foi eliminado pelo ABC, não conseguiu vencer o ABC, levou para os pênaltis e foi derrotado. O Vasco, num amistoso contra o Atlético, da mesma forma, também não conseguiu vencer. Vem o Campeonato Brasileiro, depois de 2 grandes resultados nas 2 primeiras rodadas, o Vasco perde para o Bahia. Enfim, São Januário tem que ser a favor e não contra. Por isso, apesar de não dizerem, mas da gente conversar em bastidor, se espera muito do grupo do Vasco apoio do torcedor. Porque no jogo contra o Bahia, a torcida pareceu um pouco fria, um pouco sem participar efusivamente, como normalmente faz. Pareceu uma torcida ainda desconfiada. Só que para esse jogo de amanhã, a desconfiança ainda existe. Mas é importante demais que o torcedor do Vasco entenda. É esse time que vai até a janela do meio do ano. É esse time que já fez boas atuações no Campeonato Brasileiro. É esse time que vai conseguir dar a você, torcedor, uma alegria se receber o apoio. Fora de casa, o Vasco tem recebido um apoio enorme. O jogo de quinta-feira chamou muita atenção no Couto Pereira. Quantos vascaínos, praticamente 2 a 3 mil vascaínos, lotavam o setor do Couto Pereira. Em Belo Horizonte, onde nós estivemos, a torcida do Vasco deu um show. Mais de 3 mil vascaínos estavam no Mineirão. Contra o Fluminense, mesmo tendo 10%, a torcida do Vasco foi muito forte, inclusive em setores onde não haviam teoricamente espaços para vascaínos, brotaram muitos. Setor leste principalmente, vários vascaínos estavam ali, meio que infiltrados, mas na hora do gol deu para ver que a torcida do Vasco era mais do que 10% somente da arquibancada. Esse jogo de amanhã é um jogo que envolve a data de Dia das Mães, é claro que também um pouco do desânimo pelo Vasco não ter vencido o Curitiba, mas no grupo há um pedido de que o torcedor do Vasco carregue esse time nas costas, que possa incentivar. O jogo de amanhã é contra o Santos, a torcida do Santos é uma torcida que vem, provavelmente teremos amanhã a Jovem do Santos, que é uma torcida que incentiva o tempo todo. Não dá para o Vasco, em São Januário, dentro da sua casa, não ter o grito do seu torcedor, ter o torcedor adversário mais animado. E por que mais animado? Porque o Santos
vem de uma ótima vitória, apesar de um início ruim, apesar de um campeonato paulista onde o técnico Odair Hellmann vinha ameaçadíssimo, o Santos não chegou às fases finais. O Santos Futebol Clube vem de uma vitória de 3-0 sobre o Bahia, o mesmo Bahia que derrotou o Vasco em São Januário. Portanto, é um jogo difícil, é um jogo complicado, em que jogar equiparado no grito é muito importante. O torcedor do Vasco deve saber que, mais do que nunca, o seu incentivo amanhã e o aspecto paciência terá que ser fundamental. O time começou bem, vem no ritmo. O time não começou bem, carregar no colo. O técnico Maurício Barbieri, que vai estar na beira do campo protegido por um efeito suspensivo, não, é claro, divulgou a escalação, mas não deve fugir muito da entrada de Matias Galarça, jogador que vem sendo aproveitado costumeiramente. Vou dar um exemplo aqui. Eric Marcos entrou contra o Bahia, não esteve nem no banco contra o Fluminense e jogou e foi importantíssimo, fazendo gol contra o Curitiba. Galarça não. Galarça entrou em todos os jogos. Contra o Fluminense, ele substituiu o Andrei. E no jogo de quinta-feira, foi a primeira alteração junto com o Figueiredo. Portanto, dificilmente Matias Galarça não será o substituto de Andrei. Tirando um pouco da qualidade técnica, apesar de Andrei não estar vivendo um grande momento, mas ganhando com certeza muito mais competitividade, muito mais força. Até porque o Santos é um time jovem, é um time que tem praticamente 80-90% de um grupo formado dentro da Vila Belmiro. O Santos tem o atacante Davi, o David, com 17 anos, que foi fundamental na vitória sobre o Bahia e deve jogar também amanhã. Tem Ângelo na frente, jogador que interessou ao Flamengo muito recentemente. Não vai ter Marcos Leonardo, todos jogadores muito jovens. Há a possibilidade de Inocêncio entrar em uma das laterais, jogador que veio do Água Santa, porque o jovem Lucas Pires está fora, com desconforto muscular, ele que é o lateral esquerdo titular. Também desfalque Eduardo Bauerman, que se envolveu no escândalo das apostas, zagueiro titular muito importante e que está afastado, não vai ficar no Santos Futebol Clube. O Santos, e eu participei ontem de uma live no canal De Olho no Peixe, que aborda notícias do Santos, foi bastante claro, através do jornalista Felipe Camargo, que o empate não é considerado um resultado ruim. O Santos, claro, vem para vencer, quer vencer, mas não quer, acima de tudo, perder. Não há uma confiança de que o Santos seja um time capaz de estar pronto para derrotar o Vasco em São Januário. Uma dúvida também no Santos, o meia Lucas Lima, que ainda está sob suspeição da torcida santista. Em grandes jogos não aparece muito, mas o Santos tem o jogo contra o Palmeiras na semana que vem e Lucas Lima está pendurado com 2 cartões amarelos. Será que ele vai para o jogo? Será que não vai para o jogo? O Santos tem um time muito jovem, de muitos garotos, e o Vasco terá que se aproveitar disso, usando também da sua experiência e usando principalmente, a gente volta à questão do torcedor, a força e a pressão do torcedor. Porque, é claro, um time jovem como o do Santos vai sentir se o torcedor pegar no pé. Não deve fugir muito o time do Vasco para amanhã de Léo Jardim no gol. Goleiro que mais fez defesas no Campeonato Brasileiro. Goleiro que está em grande fase, agarrando demais. Puma Rodrigues na lateral direita. Robson, que vai enfrentar o ex-clube, o Santos Futebol Clube. Dali surgiu o Robson para o futebol brasileiro. Na quarta zaga, Léo. E na lateral esquerda, Lucas Piton. O meio de campo, o Rodrigo deve ser mantido. Até por conta da presença de Lucas Lima, de repente alguém que ele vai grudar. Matias Galarça e Jair. Na frente, Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Você poderia estar perguntando, e o Eric Marcos? E o Luca Orediano, principalmente? Maurício Barbieri quer dar confiança e conjunto a um time, mas quer ter também alternativas. Afinal, perde 4 alternativas para o jogo de amanhã. Marlon Gomes, que já perderam no meio de semana, que foi para a seleção. Andrei, que foi para a seleção no dia seguinte, os 2 servindo na seleção sub-20, além de 2 jogadores que são do Santos. Gabriel Carabarral
e Juan Cruz, que por conta de força contratual não poderão enfrentar o Santos Futebol Clube na partida de amanhã. Então, quanto mais opção no banco, quanto mais jogadores estiverem rendendo, para que ele possa aproveitar esses atletas, não há dúvida. Mas Eric Marcos e Luca Orediano estão aqui, na bica, ganharam muitos pontos com o técnico Maurício Barbieri para, a qualquer momento, chegar, entrar e abiscoitar a condição de titular. Mas amanhã é isso que tem. E o torcedor do Vasco tem que empurrar, incentivar. Praticamente todos os ingressos vendidos, e você que ainda não comprou, compre o seu ingresso, não deixe para cima do laço. Amanhã, a partir de 3h15, nós estaremos abrindo o nosso pré-jogo. Eu estarei direto de São Januário, das cabines de São Januário, da cabine 1E de São Januário, para abrir o pré-jogo, e a partir das 4 da tarde, o Rafa Ribeiro, o Jean Faísca, eu e o Emerson Rocha estaremos comandando o jogo, a partida, dando cores ao jogo Vasco da Gama e Santos, um jogo que vai também prestar uma homenagem a Roberto Dinamite, com uma grande bandeira feita pela torcida Rasta. Aliás, como eu venho falando desde semana passada, vai ser o primeiro Vasco e Santos em que seus dois maiores protagonistas não estarão aqui. Nem Pelé, falecido no final do ano, nem Roberto Dinamite, falecido em 8 de janeiro desse 2023. Ok, turma? Amanhã a gente chega com mais informações e, com certeza, um pré-jogo muito agitado para um jogo tenso. Um jogo em que o Vasco precisa vencer para subir na tabela, para afastar mais o Santos, que está atrás do Vasco. É um jogo do desespero também para o Santos. O Santos também vem no aperto para tentar conseguir sair ali de próximo da zona do rebaixamento. Astral legal no Vasco. Astral tá bom. Os jogadores estão, apesar de toda a desconfiança das críticas que o torcedor vem fazendo, os jogadores estão confiantes de que o trabalho está sendo feito. Oscilações vão acontecer. O time precisa melhorar. Maurício Barbieri falou isso depois do jogo. Não gostou na totalidade da atuação. Achou o resultado satisfatório apenas pelo fato de ser um ponto fora de casa. Mas que o Vasco poderia ter jogado mais, isso sim, o técnico Cruz Maltino reconheceu. Grande abraço! A gente chega ao final do Boletim AV em nome da Mais Ágil. Grande abraço a todos, fiquem bem. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!